Bom, primeiro queria agradecer o convite do Nassif e parabenizar por esses encontros que são realizados todo ano e que amplia, né, a nossa compreensão do mercado, traz novos olhares. É muito bom, viu, Nassif? Obrigado. Bom, eu trago aqui o olhar do produtor. Eu sou diretora executiva do Sindicato da Indústria do Audiovisual, e o sindicato representa os produtores de cinema, televisão, publicidade, games e também de infraestrutura. E eu sou produtora, estou há 20 anos no mercado, e vejo que hoje a minha produtora é um reflexo dessas políticas públicas dos últimos anos, né? Eu testemunhei a diversidade de fontes de recursos e eu, especialmente na produtora, me dedico a estudar e a experimentar e a buscar novos modelos de negócios há muitos anos. Então, eu trouxe aqui na visão do... você me empresta o... Como é que chama isso aqui? Apontador? Então, eu vou passar bem rapidamente. Alguns temas vão ser repetidos do Tavolari, mas com a visão do produtor. Então, que as fontes de financiamento... As produtoras têm crescido muito, o volume de filmes nacionais tem sido cada vez maiores, e eu escolhi uma análise do mercado de cinema, tá? Porque eu não tenho tantos dados da performance de televisão dos últimos anos, para a gente apresentar aqui um panorama. Opa, para lá. Para lá. Para onde que eu... desculpa. Aqui. Ok. Então, as políticas públicas, para nós, estão divididas em duas grandes áreas, que são os fomentos federais e os regionais. Nas linhas de fomentos federais, a gente começou, na década de 90, com a Lei Rouanet, né? Todo mundo começou produzindo com a Lei Rouanet. Aí surgiu a Ancine, em 2001, né? 2001, começou a operar em 2003, e algumas novas linhas, alguns mecanismos entraram no mercado, como o artigo 1º e o artigo 3º, que acho que todo mundo é ciente, né? Assim, a Lei Rouanet e artigo 1º, a gente busca são recursos indiretos, que são incentivos fiscais, e a gente vai buscar onde? Nas empresas privadas, públicas, distribuidoras, televisões, etc. Então, o artigo 1º, a gente buscava recursos nas empresas, o artigo 3º nas distribuidoras, especialmente nas que fazem distribuição de filmes internacionais, né, estrangeiros. Aí, depois de alguns anos, surgiu o artigo 39, onde as empresas estrangeiras de televisão que remetem lucros para o exterior tinham isenções de impostos se aplicassem na produção independente. Os fundos de investimento, que foi também uma sacada muito interessante, que ainda está em experimentação, né? Depois de alguns anos, foi criado o artigo 1º-A, que é muito semelhante à Lei Rouanet, só que voltado só para o audiovisual, e o artigo 3º-A, que é voltado para a televisão aberta, né? São incentivos para a televisão aberta. Então, só nessa linha de incentivo de mecanismos indiretos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mecanismos diferentes. Então, o que eu estou aqui falando é da pluralidade, né? das múltiplas fontes. Isso é da década de 90 a... Artigo 3º-A é de quando, Tavolari? 2000 e... Não lembro de cabeça. Mas é muito recente, né? É muito recente, deve fazer uns 4 anos, por aí, né? 2007 já tinha. 2007. Então, um pouquinho mais, né? E a gente tem as linhas de fomento federais diretas, que são os editais, que a gente sempre conheceu, né? Os editais do MINC, do BO, enfim, de curtas, médias, etc. Depois surgiram os editais, que são... Editais não são linhas de fomento, o PAR e o PAC, que era Prêmio Adicional de Renda, que é de acordo com a bilheteria que tua performance no mercado cinematográfico, você recebe um dinheiro automático. O PAC, para não ficar atrás também de quem não tem performance de bilheteria, mas tem performance de prestígio, né, nos festivais nacionais, internacionais, você também se inscreve, você recebe um recurso para aportar nos seus próximos projetos. Tem os protocolos internacionais, que o Tavolari falou, que são acordos com Argentina, Portugal, Galícia e outros países que
contam com aportes de recursos também para coproduções internacionais. E, por último, o nosso maior fonte de recurso, que é o fundo setorial, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Aqui já falei, o fundo setorial, e o fundo setorial especialmente, tem linhas aí para o produtor, distribuidor, televisão, né? Os regionais, sem dúvida nenhuma, são as linhas de fomento federais que estimularam a criação e toda essa movimentação de recursos regionais. Quer dizer, em estados e municípios, vários deles se organizaram para complementar essas verbas, ou através de incentivo indireto do ICMS, que todo mundo conhece, né? São Paulo tem um bom incentivo do ICMS, você se inscreve, você pode captar até 800 mil através do ICMS, aqui em São Paulo, e tem em diversos estados. IPTU e ISS, que foi criado por diversos municípios em todo o Brasil, em São Paulo não está funcionando muito, o Rio resgatou agora, mas é uma fonte bastante usada ao longo dessa história, dos últimos 10 anos. Vários editais. Vou sempre me referir a São Paulo, que a gente está em São Paulo, mas a gente vê assim, os editais da Secretaria de Cultura do Estado e do município. O município acabou de anunciar um investimento de 6 milhões em produção. O Estado vai ter 8 milhões para produção, mais os recursos do PROAC. E as negociações diretas, que o único caso que eu vi é o da Rio Filme, onde, independente além dos editais, você tinha ainda a possibilidade de negociar filmes de alta performance, também bem agressivas, né, com alto retorno para Rio Filme também, e você poderia conseguir alguns recursos para a tua produção e lançamento. E aí, outras fontes, né, que a gente busca no mercado, que só foram possíveis porque a gente tinha as fontes públicas. Né? Então, porque a gente tinha essa alavanca das fontes, a gente tem, né? A gente tem a alavanca das fontes públicas, a gente pode, no mercado, buscar recursos de coprodutores, recursos que não são incentivados, recursos de investidores, os investidores, empresas e pessoas, que entram no teu filme por interesse de negócios mesmo. Claro que é raro, né? E difícil, mas tem. Depois de 20 anos no mercado, você consegue, né? Alguns filmes você consegue alavancar. E depois eu trouxe um case aqui que a gente conseguiu alavancar para a gente ter inspiração aí para continuar com a faca nos dentes nesse mercado, né? Recursos de marketing, esse é um dinheiro mais difícil de conseguir, porque você via nas empresas e falava, bom, eu tenho um corredor que pode usar o tênis Adidas, Adidas me dá um recurso, né? Eu exponho o teu tênis e você me dá um recurso direto, sem incentivo fiscal. E era muito difícil de conseguir, porque nossos filmes levavam anos para ser executados, e eu tive um filme que eu estreiei em 2007, e que eu tinha fechado um contrato em 2005 com a Adidas. Né? Quando eu lancei o filme, o tênis já não era mais aquele, já não existia no mercado, o carro da Toyota já não tinha mais, então desanima, né? O cara não quer mais investir. Mas esse dinheiro hoje, com a performance alta que a gente tem tido no mercado, e para os filmes que têm mais velocidade, e o Fundo Setorial tem ajudado a dar mais velocidade a essas produções, esse dinheiro está aparecendo bastante no mercado, sabe? Que é muito bom. Dinheiro de P&A. P&A, para quem não sabe, é o dinheiro de cópias e de promoção que as distribuidoras colocam para promover o filme no mercado. É um dinheiro difícil de conseguir, porque é um dinheiro de risco do distribuidor, e ele é bem temeroso para colocar esse dinheiro nos projetos, mas ele existe, e as distribuidoras colocam de 20 mil a 5 milhões, né, dependendo do porte do projeto. Recursos de licenciamento das televisões, pré-venda. A gente pode fazer uma pré-venda para uma televisão e usar esse recurso para a produção. Aliás, a Gulani, que é minha produtora, é mestre de fazer isso. De vez em ficar como receita futura e lucro, bota na produção. Mas alavanca. E, por último, crédito, gente. Eu vou aqui trazer um exemplo também de crédito, tanto de... Eu pus ali pessoa física, eu consegui um recurso emprestado, né, e paguei, e como também créditos de banco, como o Banco do Brasil, e tem um crédito agora do Procult e do BNDES. Agora, vê a multiplicidade de oportunidades que a gente tem. E, fora isso, também, só porque a gente tem a alavanca dos mecanismos públicos, a gente consegue acessar o mercado internacional. Né? É claro que a gente só acessa o mercado internacional se a gente também tiver algum dinheiro para colocar na mesa. E esse dinheiro que a gente colocou na mesa vem ou do incentivo indireto ou do direto. E aí a gente tem as coproduções. Tem coproduções que variam de 10% a 80% de recursos que vêm de fora. Né? O Tavolari sabe de várias produções que a gente teve com esse perfil.
editais internacionais. Editais, em geral, são pequenininhos, se você acessa diretamente, como brasileiro. Mas, se você acessa através das coproduções, eles são gigantescos, especialmente na Europa. E pré-vendas, né? Por exemplo, a gente fez um filme agora, o Amazônia, que teve uma pré-venda para 60 países, e isso ajudou muito a gente a completar os recursos de produção, né? A Marina Estrelada? Oi? A Marina Estrelada da Amazônia? Bom, aqui, eu nem sei contar aqui, mas vocês veem que... Isso porque eu não coloquei as diversas linhas do fundo setorial, porque o fundo setorial, só o fundo setorial é um mundo e a gente vai passar por ele. Mas esse aqui é o meu quadro, tá, de trabalho. Eu trabalho com área de negócios e área de direitos, né? Como o Tavolari falou, cada negócio tem um desdobramento na área de direitos, e esse é o meu mundo. Esse quadro aqui fica na minha parede. Quando eu tenho um projeto, a primeira coisa que eu olho é para esse quadro para traçar uma estratégia de acordo com o perfil do projeto. Claro que a minha estratégia nem sempre dá certo, né? Porque, ao eu ir a campo, não é bem assim como eu imaginei, e a gente vai compondo e vai mesclando as diversas fontes. Eu queria aqui mostrar um número que eu tirei da Ancine. Eu não tenho dados de 2013, então meus números não vão ser tão grandes quanto o Tavolari mostrou, porque eu não tenho os de 2013. Mas toda aquela linha de fomento indireto, que foi a primeira coluna que eu mostrei para vocês, que tinham 7 linhas diferentes, ao longo dos últimos 10 anos, ela deu uma média de 152, 153 milhões de recursos públicos colocados no mercado por ano. Tá? O fomento direto, que foi aquela segunda linha, a gente só tem dados federais, tá? Os estaduais e municipais são muito difíceis da gente levantar assim, numa linha histórica, né? Então, no fomento direto, a gente tem ali, deixa eu ver, bom, eu não somei ali, né? Mas, se eu somar o fomento direto das diversas linhas, mais o fundo setorial, porque, como o Tavolari falou, uma coisa é o dinheiro estar disponibilizado para o mercado, outra coisa é você conseguir as condições para liberar ele, né? Então, muitos contratos foram firmados, mas esse dinheiro chegou no mercado até 2012, a partir de 2009. Então, o total somado indireto e direto, nesses 10 anos, deu 170 milhões, mais ou menos, 173 milhões. Por que eu trouxe esses números? Porque ali, então, na primeira coluna, eu tenho 152 milhões, na segunda coluna, eu tenho mais uns 20 milhões colocados no mercado, e esse recurso permitiu alavancar a nossa indústria de filmes lançados no mercado, de 49 filmes para 129 em uma década. Gente, é um crescimento enorme, com uma média de 170 milhões anos, certo? E a tendência agora é explodir. Não, isso aqui é incrível. Nós estamos vivendo um momento histórico e ainda não vivemos o que está por vir, que é o que ele falou aqui, que esse dinheiro ainda está chegando. A quantidade de projetos que são apresentados hoje na Ancine para obras cinematográficas são tão grandes que esse número vai realmente vai ter uma explosão. Gente, olha a curva de crescimento. Não, se você fizer uma linha histórica de 20 anos, é 1 para 129, né? 0 para 129, né? Eu queria também ressaltar que esse Débora, crescimento histórico... Posso fazer só uma observação? Não, mas todos. Ali são lançados no ano. Então, aquele olhar sempre é retrospectivo. Então, quando a gente apura lançados, 129 em 2013, são obras produzidas nos anos anteriores. Exatamente. Com um volume de recursos muito menor. 170 milhões. Por isso que foi até bom fechar em 2012, Tavolari, porque esses de 2013 foram feitos com recursos do ano anterior, né? Fechados com recursos do ano anterior. Então, se você também fizer ali... Uma coisa que é importante, claro que... Quando eu penso no Nassif, né, quando ele convida a gente, eu penso mercado, retorno de investimento e tal. Né? Então, eu trouxe esse tipo de visão. Né? É óbvio que nós fazemos cinema não só para ter o retorno de mercado, nós fazemos pela diversidade, para afirmar nossa cultura nacional, para ampliar o conhecimento da população, né? Para nos expressarmos também. E falo com toda a propriedade, porque a minha empresa é a casa do cinema autoral aqui em São Paulo, então não me sinto extremamente à vontade. Agora, que nós temos que conquistar o público, temos que conquistar o público. Temos que fazer filmes mais populares, temos que fazer filmes mais populares. Temos que buscar receita de bilheteria,
também temos que buscar a receita de bilheteria. Quer dizer, a gente tem que buscar retorno cultural e temos que buscar retorno econômico também, para que essa indústria seja um dia sustentável, para que ela se torne uma indústria, que ela não continue sendo artesanal, como disse o Tavolari. Então, é muito interessante esse número também de filmes que ultrapassaram a marca de 1 milhão de espectadores. Eu me orgulho muito de ver esse gráfico aqui, porque a gente teve ano que a gente teve um filme. Isso é bem lembrado, né? Isso que eu não estou falando da série histórica de 20 anos, né? Porque se você até antes de 2004, então, era sabe assim, teve só 2003 que teve uns lá, teve ano que é 0, né? Então, só por curiosidade, o Mazzaropi lá. Bom, minha série histórica não é tão lá atrás, né? Mas é um arraso, imagina, a gente tinha que se inspirar nesses grandes sucessos, Mazzaropi, Grande Otelo. Em relação ao tamanho de mercado na época, o que era um filme, um blockbuster, digamos assim? Eu não sei te dizer, não sei te dizer. Eu Você tem um problema de falta de dados dessa época. Mas eu sou obsessiva, assim, eu não consigo falar um número assim aproximado, tem que ser. Eu não vou conseguir te dizer. Esses números da Débora, eles demonstram o seguinte, um crescimento constante, cada vez mais sustentável, e aí há uma mudança do hábito do brasileiro. Sim. Na década de 90, filme brasileiro era considerado pelo consumidor médio como o quê? Um filme ruim, né? As pessoas tinham aversão à produção brasileira. Não quero ver filme brasileiro de jeito nenhum. Já tinha um preconceito, um pré-conceito. Isso está mudando. Está se voltando ao cinema. Está se voltando ao cinema para consumir todo tipo de cinematografia. A comédia atualmente. A comédia atualmente é isso aí. Tem que ver comédia sim. Como se via Chanchada, como se via Mazzaropi, Grande Otelo. Além disso, se via também toda a produção de cinema novo. Em que você via no cinema perto de você. Que é o que vai começar a acontecer agora também. E esse crescimento, olha o que? Ele é constante. E isso dá o quê? Solidez, que é o que a gente precisa. E uma coisa bacana também, quando a gente fala assim, poxa, produziu 129 filmes e só 9 fizeram acima de 1 milhão de espectadores. Sabe quantos filmes o mercado americano produziu ano passado? 840. Quantos são grande sucesso? Então, também do perfil da atividade uma alta concentração em poucos filmes. É muito difícil acertar o gosto popular. Né? Não duvido que todos nós tentamos sempre com todos os nossos filmes, né? Mas é muito difícil. E é desse exercício do volume que a gente vai pegando esse entendimento, esse diálogo com o público. E mesmo assim, mesmo produzindo bastante, é bastante difícil acertar. Mas me orgulha muito ver esse volume. Uma boa relação americana é de 10 a 15 blockbusters para cada 600 longas produzidos no ano. Entendeu? Então, muito orgulho desse número, muito orgulho. Isso aqui é só um dado interessante para a gente acompanhar, que foram 77 ficções. É importante o crescimento maior das ficções, porque a ficção é que tem maior aderência ao público das salas de cinema. A gente ainda hoje lança bastante documentário na sala de cinema, porque a gente não tem como na Europa, aquelas televisões maravilhosas que acolhem nossos documentários com toda a nobreza e dignidade. Né? A gente não tem, não tinha. Agora, com a nova lei, a gente vai estar mais perto das televisões, e talvez esse número caia com os anos. Agora, você vê o número de ficções cresceu bastante, isso é muito bom. A animação se mantém uma constante, a animação é muito difícil de fazer, e é bacana, bonito ver essa constância. Né? O dia que a gente atingir 3 também vai ser festa. Né? Bom, aí eu queria falar um pouquinho do que significa o fundo setorial para nós, produtores. O fundo setorial, a gente só retomando aquele quadro, né? 152 milhões, média de 10 anos, 20 na segunda coluna, de fomento direto, quer dizer que o Estado aporta diretamente, né? Ou em geral através de editais. E aí o que significa o fundo setorial agora? Tcharam, anunciado 480 milhões em 2014. Que a gente vai ver, a gente não vai ver esse dinheiro em 2014. Né? Esse 2014, eles vão construir os editais para 2015. A gente vai ver desaguar esse recurso em 2016. Uma por correção? Exemplo, né? Uma correção? Correção? 2015? Tá pelo seguinte, boa parte desse recurso vai suplementar as linhas de fluxo contínuo que estão abertas. Maravilhoso. E os editais que vão ser relançados em dezembro desse ano, Prodecine 01 e 05. Então, é recurso já em 2014. Né? Tesouro do contingenciou, não? Olha, o FSA arrecada 1 bi ano. Então, eu não vou usar a palavra contingenciar. Ele vai liberando de acordo com a nossa capacidade de ir conseguir fazer um investimento.
E se você soma cerca de 250 milhões com esses 480, dá aqueles 600 e poucos que eu mostrei naquele no quadro. Então, por isso que é muito interessante a gente ver, eu fiz questão de enfatizar, que 170 milhões ano, a média, nos últimos 10 anos, fez a gente conquistar mais de 9 filmes de 1 milhão de espectadores, fez a gente fazer quase 130 filmes e lançar no mercado comercialmente. Imagina o que não virá com esses novos recursos. E, agora, imagine que, no Brasil de Todas as Telas, que foi anunciado em junho, o volume total que está chegando no mercado, que ainda não chegou, ele não foi liberado, ele soma 1.2 bi, sendo que acho que 300 milhões, mais ou menos, é para ampliação e modernização do parque cinematográfico, né, das salas de exibição. Então, comparado com o que a gente teve, nós temos condições de arrasar com o mercado, gente. É isso. Você vê que eu estou muito otimista. É quase uma proporção de 9 vezes aquilo que a gente tinha de recurso incentivado. Exatamente, exatamente. Quer dizer que aquele programa mais cineastas, que a Dilma ia importar cineastas da Argentina, não vai precisar, então? Não. Cineastas argentinos vão ficar morrendo de inveja da gente. Eles é que estão vindo para cá, sabe, se naturalizar, para usufruir desse novo cenário tão positivo que a gente tem no Brasil. Tá, bom, nós vamos abrir... Eu queria falar agora, muito rapidamente também, que é uma visão que o Tavolari já mostrou, mas eu mostro de uma forma esquemática. O fundo setorial, olha que legal, para a produção... Ele tem, para longas, ele tem recursos que o produtor pode acessar diretamente, que você pode acessar através do distribuidor, complementação de recursos, quando você já captou bastante, você está precisando acelerar a tua produção e falta 40%, 10%, 30%, tem uma linha só de complementação, tem uma linha de relevância artística, que são para aqueles filmes que ele não quer conquistar o grande público, ele sabe que tem um perfil mais autoral, ou mais criativo, mais inovador, então tem uma linha para ele. E tem recursos para a produção de televisão, que você pode acessar tanto pelo produtor, quanto a programadora pode acessar, mas sempre lembrando que o recurso vem para a gente. Tá? Muita gente confunde, acha que o dinheiro vai para a programadora. Não, vem para o produtor. A gente tem recursos para desenvolvimento. Um dos maiores gargalos, eu falo com total propriedade, em nome do setor, de que um dos grandes gargalos para o nosso crescimento era o desenvolvimento. O desenvolvimento. Porque era mais fácil você conseguir recursos para a produção do que para desenvolver as suas ideias para depois ir negociar. Não tinha como. Mesmo em produtoras maiores, ela investe em 1, 2, 3, mas 4, 5, ela não consegue investir. Né? E os roteiristas também, não dá para a gente ficar pedindo de graça para eles, né? Só para eu te pago no futuro, eu te pago no futuro. Os caras têm família também, né? Não dá. Então, essa linha é extremamente inovadora e vai assim acelerar muito o nosso crescimento, que eu não vou falar, através dos núcleos, laboratórios ou projetos, e recursos também para comercialização de longas. Agora, tudo isso é um processo seletivo. Né? A gente se inscreve, tem fluxo. Às vezes ele fica aberto o ano inteiro, às vezes tem um período, mas é seletivo. Fora isso, tem a linha automática, que acabou de ser lançada, que eu nem sei direito como é que funciona, e a gente vai ter um seminário que o Tavolari vai dar para a gente, para explicar essas minúcias ainda para a gente, mas é aquela que você, de acordo com a tua performance de mercado, você pode acessar um dinheiro automático para investir em obras que você vai estar fazendo na sequência. Né? E, fora isso, também, ainda tem os arranjos regionais, que é o que o Tavolari falou, que os estados e municípios, ele falou do ponto de vista de gestão. Né? A Ancine não vai conseguir gerar tudo, então ela precisa de parceiros para poder desaguar esses recursos por todo o Brasil. Eu já vejo de outra forma. Eu vejo o seguinte, que é muito... Além da questão da gestão, tem a questão de multiplicar recursos. Você imagina que, se a cada R$1, se ele está investindo, acho que, 15 milhões em São Paulo tem que pôr mais 15. Né? Não é demais? Você vai colocar 15 no Rio, o Rio vai ter que colocar mais 15. Então vai multiplicar uma cultura local de investimento no audiovisual. Exatamente. Então é muito legal. Os estados e municípios só podem acessar esse dinheiro se colocar também. Então vai multiplicar em Minas, no Pará, em todo o Brasil. E aí, com essas muitas fontes de financiamento, aqui fica um arremate. Eu trouxe muito mais coisa, tá? Mas não vai dar. Estou que nem o Tavolari, eu trouxe cases, mas... Desde que o setor entrou em longa-metragem, ficou assim. Então, a gente tem muito mais recursos, maior diversidade de fontes. Vocês viram aquilo lá, né? É um mundo. Agora, isso gera também uma maior complexidade.
né? Muito mais complexo. Cada uma daquelas fontes tem uma instrução normativa específica, tem um modelo de negociação, tem suas regras, tem suas consequências na área de direitos, nas receitas, e etc. Né? Então, e também maior complexidade também para você acessar elas. Né? Cada uma é de um jeito. Então, você tem que estar apoderado, né, desse conhecimento para poder acessá-las. Então, exatamente porque... bom, e essa maior complexidade gera novos modelos de negócios. Você imagina, eu tive um filme que tinha 13 fontes de financiamento diferentes. Aliás, ele ganhou o prêmio da Academia de Cinema ontem, hein? Chama Uma História de Amor e Fúria, uma animação, que ganhou também o Oscar da animação no mundo, que é aquele prêmio de Annecy, na França. Esse foi o filme, para mim, o mais complexo para eu captar, porque eu tive 13 fontes diferentes e 20 investidores diferentes. Você imagina para concatenar tudo isso, né? Sabe? Né? Só no fundo você veio umas 3 vezes. Só no fundo, eu tive 3 fundos diferentes, entendeu? Só para negociar com o fundo, era uma coisa de louco. Você né? devia receber um prêmio da Academia de Contabilidade aí. Exatamente. Não, tem que ter um prêmio, porque você tem prêmio só para a área de artística, tem que ter um prêmio para a área de negócios também. Horas. Agora, essa diversidade também gera um problema de fluxo de caixa fragmentado para as nossas empresas. Cada fonte de recurso tem um prazo, uma condicionante. Né? Então, você fica todo fragmentado. Para isso, você tem que ter um volume de projetos também, que senão você quebra. Então, ali tem maior volume de projetos. Para você gerenciar aquela complexidade toda, acessar, dar conta ao longo dos anos, né? Prestações de contas, negócios, etc., você precisa ter uma maior organização. Não dá mais para ser Se você quer crescer naquele ritmo ali, você precisa ter uma organização muito maior. Você não pode mais ser aquele produtor que se você dá conta do projeto em si. Agora a gente tem que pensar na empresa, em grupos de projetos. Né? E, para isso, você precisa de uma maior especialização. Não dá para um produtor profissional, não digo que ele é o diretor-produtor, que o diretor-produtor é uma cruz para eles, porque já basta dar conta da parte criativa, né? Que é uma responsabilidade brutal. Né? E ainda ter que dar conta de todos esses negócios. Hoje é quase impossível. É melhor que ele se associe com alguém que goste dessa área. Né? Então, para você ter acesso a tudo isso, você precisa se especializar, você precisa entender o que é cada linha daquela, o artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 39, o fundo setorial A, B, C, D, quais são as condicionantes, como cruzar tudo isso. Você precisa se especializar. E é legal porque tem vários cursos surgindo aí também para te ajudar nessa capacitação. E também precisa, além da maior especialização, um planejamento estratégico de médio prazo. Né? Não dá para você ficar com aquele projeto. Antigamente, eu lembro que, há mais de 10 anos atrás, era assim, se o fluxo de caixa ficou muito descontínuo, né? A gente despede 2, 3. Hoje, não dá. Um profissional que acumula todo aquele conhecimento, eu não posso perder. Né? Então, eu não quero perder a minha equipe. Então, eu preciso ter um planejamento de médio prazo. Ele não vai acontecer exatamente como eu planejei, mas eu tenho ali um norte. Né? Eu preciso de tantos filmes, eu preciso de tanto de captação, eu preciso correr atrás, e etc. Para isso, eu preciso investir também o meu tempo. Eu não sei o perfil de vocês aqui, quantos vocês são diretores, produtores, gestores, etc., mas em gestão da empresa, não mais da gestão do projeto especificamente. Né? A gente precisa se capacitar em fluxo de caixa, planejamento estratégico, negócios, e etc. E a outra coisa também, que é a revisão organizacional da agência e dos instrumentos regulatórios. A agência é a Ancine, né? Ela está em total revolução, reestruturação, né? Os departamentos mudando de áreas, novas pessoas chegando, revendo completamente a gestão para dar conta desse novo cenário. Que ainda, lá já está uma revolução, e para a gente está chegando ainda, né? Porque esse recurso ainda não desaguou completamente. Imagina a hora que desaguar, qual vai ser o impacto nas nossas empresas. Né? Bom, como o meu tempo acabou, eu não vou falar dessa parte saborosíssima, que é a mudança de paradigma sobre retorno de investimento, mudanças de perfil e a formação de uma indústria. Tá? Não, ganhou. Ganhei? Ganhou. Então tá. Então vou ficar mais 5 minutos, tá? Eu trouxe aqui 2 cases. Eu estava em dúvida se eu trazia... Eu tinha assim, cases pequenos, desde filmes de BO e o resultado do mercado, e resolvi... E filmes internacionais e tudo mais. Eu resolvi trazer 2 cases, daqueles dos 9 que chegaram a ter bastante sucesso.
Por quê? Um, para mostrar a diversidade de negócios, e outro, para mostrar o retorno dos investidores públicos. Porque a gente está vendo também uma mudança na política pública de não mais colocar o recurso apenas a fundo perdido. Vocês vão ver aí, o fundo setorial, quase todo ele, prevê retorno desse investimento. Para quê? Para se retroalimentar. Ele tem a lógica de fundo de investimento, e não mais de um apoio a fundo perdido, né? Para que a gente possa, ao longo dos anos, ter você viu, aquele retorno de 16 milhões, que ele seja de 30, 50, 60, e ele vai retroalimentando o sistema. E também para acostumar um pouco a gente à lógica de que a gente tem que buscar retorno, né? Como são os negócios das outras áreas, né? Nós somos bastante... o Nassif, que conhece muito todas as outras áreas, sabe o quanto é difícil. Os empresários buscam crédito no mercado e pagam altas taxas de juros para poder desenvolver as suas ideias e seus projetos e colocar no mercado, né? É alto risco, né? Então, poder mesclar fundo perdido com fundos retornáveis vai ser o período que eu vejo como empresária de que a gente vai estar vivendo nos próximos 10 anos, né? Então, esse filme, por exemplo, Até que a Sorte Nos Separe, filme paulista, claro que eu não ia trazer um filme carioca, né? Um filme paulista. Brincadeira, né? Os cariocas fazem filmes de muito, muito sucesso, eles têm uma alta performance. Mas aqui, um filme paulista de alta performance, que é o Até que a Sorte Nos Separe, que custou em torno de 6,5 milhões de produção. Ele teve essa composição financeira. Artigo 1º, artigo 3º, FUNCINE, artigo 1º A, artigo 3º A, fundo setorial, ICMS, negociação direta com a Rio Filme, recursos de marketing e recursos de P&A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fontes diferentes. Com certeza, não são 10 investidores, deve ter sido 15, por aí. Então, olha o trabalho. Para eu conseguir 15, quantos eu não fui, né? Olha o trabalho, né? Quantos editais eu não participei que eu perdi? Né? Quantas empresas eu não fui que falaram não? Que antes eu ficava deprimida, agora já acostumei. Né? Não é o que eu mais ouço. É o que eu ouço mais, mas a gente tem que estar persistindo. Então, esse filme... Ele teve um público nas salas de cinema de mais ou menos 3,5 milhões, né, 3.406.000. Teve um custo de produção, que eu falei, 6.450. Teve um custo de lançamento. Lembra aquele dinheiro do P&A dificílimo de conquistar? Olha o que a gente conquistou com esse filme, que tem alta performance. O distribuidor arriscou 4,5 milhões em cópias e promoção. Eu tive, de fomento público, 6,7 milhões. Bom, por que é maior do que o recurso da produção? Porque uma parte dele eu consegui, o da Rio Filme, eu considero um dinheiro público, né? Então, ele é da Prefeitura do Rio de Janeiro. E investimento privado, eu consegui 4.250.000. Então, eu tive, ao todo, para colocar esse filme na rua, quase 11 milhões. Gerei um PIB de 37 milhões. Ó, que orgulho, né? De impostos federais e municipais, só na distribuição, tá? Eu não estou falando eu não tive tempo de levantar que eu queria muito para trazer hoje, os impostos que a gente tem durante a produção. Eu vou levantar para uma próxima também, mas só na cadeia de distribuição eu tive quase 3,5 milhões de impostos arrecadados federais e municipais. Bacana, isso é um retorno para o Estado, certo? O P&A, aquele dinheiro do distribuidor, foi recuperado integralmente. E eu tive o retorno de aportes públicos. O fundo setorial aportou 2 milhões, e eu tenho orgulho de ter retornado 2.436.000. Claro que vários outros não retornou. Desculpa, tá, Tavolari? Não consegui. Mas esse contribuiu para aqueles 16 milhões que o Tavolari citou. E o Rio Filme, que investiu 1.600.000, recuperou quase 1.200.000. Bacana, né? Não superou o que ela investiu, mas repôs o caixa dela. Isso foi em 2012. A Rio Filme anunciou, ano passado, que ela tinha recuperado 10 milhões dos seus investimentos. Então, esse dinheiro faz parte ali. Muito bacana. Então, se eu somar os impostos que eu retornei, né, para os cofres públicos e os retornos diretos para os fundos de investimento, eu tenho ali 7 milhões retornados. Bacana, né? Então, eu consegui, de fomento, 6.700.000 e devolvi mais de 7 milhões. Além do que você pagou de imposto. Hã? Além do que você pagou de imposto. Ou seja, você gerou emprego, renda e emprego, recursos para outros setores que não audiovisual. Porque são tributos que vão fazer o quê? Escolas,
hospitais. Exato. Não é? Exato. Essa é a resposta que a gente precisa dar a quem critica esse tipo de investimento. Exatamente. Aí eu trouxe, bom, um filme de sucesso. Eu acho que a gente está vivendo também os próximos anos uma coisa que a gente nunca viveu antes, que são as franquias, né? Você vê, Até que a Sorte Nos Separe 1, Até que a Sorte Nos Separe 2, De Pernas pro Ar 1, De Pernas pro Ar 2, que é muito legal, que o cinema americano faz muito, então deu certo. Vamos dar uma continuidade àquela marca. Isso para o produtor é um valor enorme, porque é uma marca que ele pode explorar. No caso aqui da Gulani, ela explorou essa marca e fez o Até que a Sorte Nos Separe 2. Um custo maior. Eu vou explicar esse custo maior, porque a gente filmou em Las Vegas, filmou fora do país, quase que 90%. Esse filme também foi um sucesso, e essas foram as fontes de recursos. Por que eu não tenho fundo setorial aí? Porque eu produzi, e captei e produzi em quase 1 ano e meio. Isso nunca aconteceu na minha vida. Para mim, captar é assim, 4 anos, tem filme que leva 6, né? 1 ano e meio, porque eu tinha uma franquia de sucesso na mão, eu tinha um distribuidor na minha cola, falando, se você não lançar em 27 de dezembro, para mim tanto faz quando você vai lançar, porque a data é essa. Ela só quer trazer o risco para a gente. Aquilo que dá certo, não é isso, não dá tempo. Não dá tempo. Eu gostaria muito e quero ter para Até que a Sorte Nos Separe 3. Não daria tempo, mas eu captei com o artigo 1º. Você vê que mudou o perfil da captação, né? Artigo 1º, 1º A, qual é o último ali? 3º A. Você vê que no direto ali nem dá tempo. Nos locais, obviamente, que eu renegociei com a Rio Filme, que se interessou. E aí no mercado, isso que foi interessante. Olha como vai mudando o mercado. Vai de pouquinho, né, gente? Mas está mudando. Para nós, o coprodutor entrou com dinheiro vivo. Dinheiro de marketing, eu nunca consegui tanto. Assim, um pode jogar 150, outro põe 100, mas num volume de vários... Você compõe R$1 milhão. Por quê? Eu tinha data para lançar o filme. Eu tinha um filme comercial na mão para arriscar. Então, eu consegui marcas. Né? Vocês vão assistir o filme, vocês vão ver várias marcas ali. Dinheiro de P&A, o distribuidor se sentiu confiante também de continuar investindo. E crédito, não de banco. Eu consegui crédito da empresa, do meu coprodutor. Teve uma hora que eu captei um dinheiro de artigo 1º, não conseguia liberar, porque a gente tem uma burocracia, tem um tempo, e também o investidor não tinha dinheiro para aportar tudo, ele só queria aportar em 2 anos, é o carnê investidor. Né? Quando ele não tem recurso, você negocia para outro ano. Então, eu peguei emprestado e paguei. Né? Qual foi o retorno desse projeto? Público nas salas de cinema, em torno de 4 milhões, o custo de produção é aquele 7,5, custo de P&A, você vê que ele arriscou muito mais, 6,5 milhões. Fomento público diminuiu, 5,8 milhões. Investimento privado, 8 milhões. Não é legal? Né? Então, são novos recursos que a gente está trazendo, que antes a gente não conseguia trazer. Geramos um PIB de 46 milhões, impostos federais e municipais, 4 milhões, recuperou integralmente o seu P&A, e o retorno dos aportes públicos, aí eu tinha de retornável só o da Rio Filme. Então, ela aportou 2 milhões e eu retornei 1,6 milhão. Né? Então, o distribuidor teve lucro, alguns investidores tiveram lucros, e a nossa empresa também. Não foram altos, mas a gente teve, e a gente usa esse dinheiro hoje para fluxo de caixa. Né? Né? Então, aqui, nem sei se dá tempo, mas olha, isso aqui é dinheiro público não disponibilizado para o mercado, mas aquele que foi utilizado em filmes lançados. Tá? Então, é só analisando os filmes que já foram lançados. Então, eu tenho aqui as diversas fontes, só até 2012, mas eu não tenho ainda de 2013. E aqui a gente fez uma análise no sindicato muito interessante, que é a seguinte: do quanto foi investido pelo setor público e o quanto ele gerou de receitas. Você vê que a gente tem períodos ali, dos anos 2005 a 2008, que a gente é deficitário, e a gente começa a ter uma curva crescente de retornos desses investimentos. Isso é muito bacana, isso dá muito orgulho para a gente. Então, aqui também a gente transforma essa curva em, a cada R$1 investido pelo governo federal, o quanto que retornou, né, que é uma outra forma de ter essa visão. Em 2008 foram lançados os primeiros editais do fundo, contratos firmados em 2009. Ah lá. E em 2007 nós fizemos algumas mudanças na legislação. Então, isso tudo acarretou nesse impacto de mais recurso, mais projeto concretizado, Sim. mais receita, mais espaço para disputar com outras cinematografias. É isso. Então, eu acho que
Eu ia falar de São Paulo, do desafio, mas não vou falar, vou deixar para um seminário lá na Fiesp, que o Nassif vai prestigiar a gente lá, não vai? Ok?